Olá, criança, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e hoje eu vou apresentar mais um gênero textual para vocês. Já trabalhamos em aulas anteriores as características de outros gêneros textuais. Hoje eu trago para vocês a fábula, certo? É um gênero bastante trabalhado na escola. As fábulas, elas têm suas características próprias, assim como eu mostrei para vocês que as lendas têm suas características, os bilhetes, os poemas, certo? Hoje nós vamos analisar aqui algumas características que vocês vão observar nos textos, encontrando essa característica como característica que predomina na maior parte do texto, vocês vão classificá-lo como fábula, certo? Então vamos lá. Principais características de uma fábula. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Então, ficcional, gente, quer dizer fictício, ou seja, são histórias que na maioria das vezes não são verdadeiras. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria e a astúcia, e etc. Então, mais uma característica comum às fábulas. Não quer dizer que todas sejam, mas a maioria sim. Então, seus personagens principais são animais com características de seres humanos, certo? Observem isso. Não todas, mas a maioria, certo? Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Então, uma característica marcante das fábulas é essa. Ela traz um ensinamento para a nossa vida. Ou seja, você prestando atenção na história, você vai ver que ela traz um ensinamento muitas vezes levado para o lado da moral, certo? E que devemos levar isso para o resto das nossas vidas. Eu vou apresentar para vocês agora um exemplo de fábula. Lembre, nem sempre precisa ter animais na história, mas na maioria das vezes sim. E o principal é que elas transmitem um ensinamento, uma lição de vida, certo? Vamos lá. O homem e o machado. Um homem certa vez mandou forjar um machado e foi à floresta pedir às árvores que fornecessem um cabo para ele. As árvores decidiram que a oliveira deveria fornecer-lhe um bom cabo. O homem pegou nele, colocou-o no machado e começou a derrubar as árvores e a cortar os seus galhos. Disse o carvalho às outras árvores: bem feito para nós, somos culpados do nosso infortúnio, porque ajudamos o nosso inimigo a arranjar o cabo. Somos a causa da nossa própria ruína. Então, veja agora a moral da história. Ou seja, professor, todas as fábulas trazem moral da história? Muitas vezes, como nas atividades pegamos trecho de um texto, fica faltando a moral da história. Mas, no corpo do texto, você percebe que traz um ensinamento. Vocês perceberam aí que as árvores, elas mesmas deram o cabo para o homem colocar no machado e o homem está utilizando o machado para destruir as árvores. Então, veja, qual é o ensinamento? Que não devemos ajudar o nosso inimigo. Então, veja só, moral da história. Aquele que ajuda o seu inimigo causa infortúnio a si próprio. Então, o que vocês têm que tirar de lição de vida dessa história? Que você não pode ajudar uma pessoa que não quer o teu bem. Você tem que ajudar as pessoas que querem o teu bem. Porque você ajudando ela, ela vai te ajudar. Certo? Este é o ensinamento. Ok, pessoal? Então, foquem nisso para que vocês possam classificar um texto como fábula. Mesmo que não apresente os animais com características de seres humanos. O nosso apresentou as árvores como características de seres humanos, pensando, raciocinando e falando, certo? Mas se você ler um texto que não apresenta isso, você vai observar se ele transmite um ensinamento, uma lição de vida que você pode levar para o resto dos dias de sua vida e vai classificá-lo como fábula. Agora sim, vamos apresentar a atividade do dia. Reflitam para esse exemplo que o professor colocou aqui no início da aula. Pronto, a atividade de hoje é de língua portuguesa, como eu já falei. É a atividade do dia 4/3/2022. Mais uma vez, vocês vão trabalhar leitura, compreensão
e lógico que não está colocada aí mais a interpretação de textos. Na questão 1, vocês vão observar a figura, certo? E nomear essa figura, ou seja, dentre essas 4 alternativas, uma é o nome da figura. Vocês vão marcar um X. Segunda questão, mesma coisa, gente. Nós temos aí uma figura, vocês vão identificar que figura é e logo após irão marcar a alternativa que traz o nome dessa figura. A terceira questão, certo? Vocês vão trabalhar esse texto aqui que ele vai trazer mais de uma questão. O título do texto é A Carroça. Então vejam só esse texto. Ó. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque. E eu aceitei com prazer. Tá junto aí, mas ó, é 2 palavras, com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio, me perguntou. Além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: estou ouvindo um barulho de carroça. Isto mesmo, disse meu pai, e é uma carroça vazia. Perguntei a ele: como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, tratando o próximo com grosseria, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Então observe que aí trouxe um ensinamento que o garotinho levou para o resto da vida. Hoje ele é adulto e ainda lembra do que o pai falou quando ele era criança. Terceira questão, relacionada ao texto que eu acabei de ler, a carroça. Esse texto então vocês vão dizer a qual gênero esse texto pertence. Se é um conto, se é uma fábula, se é uma lenda ou se é uma notícia. Quarta questão. Nesse texto, compreende-se que o filho andou em uma carroça vazia, aprendeu um ensinamento de seu pai, recebeu um castigo de seu pai ou revelou ser desobediente. Quinta questão, ainda relacionada ao texto. São 3 questões relacionadas ao texto. De acordo com o texto, o pai convidou o filho para dar um passeio. Letra A, na cidade. Letra B, na floresta. Letra C, na praia. Ou letra D, no bosque. Então, voltem ao texto que vocês vão encontrar a resposta. Sexta questão, dia de Natal. Então, vocês vão ler o texto que tem como título Dia de Natal e vão responder a questão 6, de acordo com o texto, onde nasceu Jesus. Então, aqui no texto vocês vão encontrar o local de nascimento de Jesus e irão marcar, certo? Questão 7. Mais uma vez, vem um texto e nesse texto aqui vocês irão dizer para que ele serve. Certo? Então, esse texto foi escrito para letra A, contar uma história, letra B, dar um recado, letra C, divulgar uma notícia ou letra D, fazer um convite. Então, já explicar a vocês que os textos eles têm várias funções. Eles podem servir para informar, ensinar, certo? Dar um recado, fazer um convite, divertir, certo? São várias as funções. Então, leiam o texto, pequeno texto, com muita atenção e com certeza vocês irão encontrar a sua função. Para que ele serve? Para que ele foi escrito? Já com o texto A Queixa do Pavão, vocês irão responder a questão 8 e a questão 9. Então, leiam o texto com atenção para que vocês possam responder. Questão 8. Nesse texto, o pavão demonstrou ser um animal. Então, vocês vão ler o texto todo para que vocês possam compreender se nessa história o pavão é alegre, letra A, se ele é engraçado, letra B, se ele é insatisfeito, letra C, ou se ele é mentiroso, letra D.
Nona questão, de acordo com o texto, a águia tem. Então, observe no texto o que a águia tem. Se é letra A, beleza. Se é letra B, bondade. Se é letra C, força. Ou se é letra D, medo. E para encerrar a atividade do dia, o texto é macaco, certo? Vocês vão ler o texto, que tem como título macaco, e vão responder a questão 10. De acordo com o texto, os macacos falam uns com os outros através... Então, essa informação está no texto, é só localizá-la e responder. Uma excelente atividade para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.